Mais uma vez estamos por aqui no Carralcast, o podcast da influência cristã. Sejam todos muito bem-vindos a esse novo episódio e na minha companhia de sempre, Felipe Romero, eu, Alan Nascimento, e juntamente com meu parceiro de sempre, Felipe Romero, também ali na técnica, nosso irmão, nosso amigo de sempre, Vitor Pestana, também Matheus, parte da equipe. E quero aproveitar e mandar um grande abraço para o nosso parceiro lá de Portugal, Exato. Adilson, né? A gente não pode deixar de mandar o nosso... Andrade. Adilson Andrade. Um abraço, meu irmão. Um abração, meu irmão. Deus abençoe sua vida, sua família, esse novo tempo juntamente com a sua família aí, direto de Portugal. Quero agradecer também a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, trazendo um conteúdo inspirador e relevante que com certeza vai alcançar o seu coração. Então, para mim, é sempre uma alegria poder conversar com você do outro lado da tela. Quero aproveitar também para dizer, Felipe, que esse episódio tem oferecimento dos nossos parceiros. Exato. Eu também quero agradecer a Deus pela vida de cada um deles. E eu vou aqui começar falando e depois disso, o Felipe vai falar sobre as nossas redes sociais, mas quero apresentar para vocês os nossos parceiros aí de sempre. Para você que tem buscado soluções financeiras, quero apresentar para você o Cota Fácil Soluções Financeiras. São mais de 200 produtos que a Cota Fácil te oferece e você pode segui-los no Instagram, que é cotafácil.pg. Lá tem serviço, produto de crédito, consórcio, financiamento, seguro, para você fazer uma viagem, para você comprar uma casa, para você comprar um carro, uma moto. Então são mais de 200 produtos aí que a Cota Fácil oferece para você. E você pode, então, acessar através do Instagram. Vai aparecer aqui para você aqui no nosso rodapé na tela e você vai poder aí escanear o QR Code, Sim, que vai te direcionar diretamente para as informações completas aí dos nossos parceiros. Também, mais uma vez, nosso grande abraço a Joyce do Espaço Ebenezer, que cuida sobre podologia. A especialidade da Joyce é podologia. São diversos tratamentos, como reflexologia, laser terapia e outros mais. Então, quer tratar do pé, quer cuidar do pé, quer deixar o pé igual um pezinho de bebê, procura a Joyce Bastos lá no Espaço Ebenezer. E também Paloma Costa Fotografia, ela que é especialista em fotografia de parto, gestante, infantil, festas em família. Fotografia, procura a Paloma Costa, pode aqui escanear o QR Code e você vai ser direcionado aí para os contatos dela. Importante lembrar que a Paloma atende toda a Baixada Santista e Grande São Paulo também. Que legal. Que legal. Então, você faça o orçamento com a Paloma para ela acompanhar aí a sua fotógrafa desde o nascimento do seu filho. Bacana. E também está com a gente a Liza Beauty. Isso né? aí, Liza Beauty, né? É importada aí, é internacional. A Liza é da área de estética e cuidado pessoal. Então, se você quer transformar o seu rosto, sua autoestima, procura a Liza. A Liza é especialista em nanofios, lash designer, laser. Então, ela também dá curso, né, nessas áreas. É uma especialista aí que eu tenho certeza que vai atender você da melhor maneira possível. Eu preciso fazer esse adendo aqui. Ó. Vamos mandar um cliente lá para cuidar do rostinho lá, ó. Vitor Pestana. Esse é o cliente modelo. É o cliente modelo, né? Né, Liza? Não tá feio não, que isso. Mas é que você tem que ser o modelo da sua esposa, né? Também tá com a gente a Lavanderia da Cidade, né? Roupa suja não se lava em casa, Alan. É isso aí. Essa roupa aqui, ó. A outra roupa suja você pode lavar em casa. Mas a roupa suja não se lava em casa. Leva lá na Lavanderia da Cidade, que fica ali no Shopping Itararé, na rua 11 de junho, São Vicente, loja número 5. Você vai entrar no shopping, você vai ver já a lavanderia bem de frente assim. E eles mantiveram, né, a promoção, na verdade agora de volta das férias, né? Você que está aí nessa correria de volta das férias, de escola, de trabalho, de tudo isso mais. Você levando até 50 peças de roupa, até as 10h30 da manhã você paga só R$40 e retira no mesmo dia, ela limpa e seca. Muito bom, hein? Você leva Quantas 50 peças, até 50 peças, até as 10h30 da manhã, você retira até o final da tarde, às 18 horas. Então, por somente R$40. Então, leva lá, que eu tenho certeza que sua roupa vai sair cheirosa, sequinha e limpinha. Muito bom. Esses são os nossos parceiros. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um. Que Deus continue abençoando vocês e a nossa parceria. Felipe, e as nossas redes sociais? Exato. Ó, nos sigam nas redes sociais, pessoal. Ó, clica aqui, ó, no curtir já. Ó, se você ainda não curtiu esse vídeo,
clica aqui no curtir, se inscreva, se está escrito aqui, ó, inscrever-se, clica aqui também nesse botão, inscreva-se, que assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e ele leva para cada vez mais pessoas. Nós também estamos no Instagram Carralcast, né, Alan? Isso aí. No TikTok também, Carralcast. No Spotify você pode assistir, inclusive, o nosso programa lá. E também no Amazon Music, para você que tem preferência por essas plataformas. Então, não deixa de curtir, nos ajudar, que assim o nome de Deus é glorificado e o nosso conteúdo também chega para cada vez mais pessoas. É isso aí, isso é muito importante. Quando você participa, quando você engaja, você nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas e cada vez mais longe. Então, participe junto conosco daquilo que Deus tem feito através de nós, que é levar a mensagem através das histórias que são compartilhadas aqui semanalmente, histórias de pessoas reais, histórias de vida, histórias que inspiram e histórias que apontam para Cristo. Então, façam isso aí, curtam aí as nossas redes sociais, sigam a gente nas redes sociais, para a glória de Deus. Então, sem mais delongas, vamos rodar a vinheta? Roda a vinheta. Roda a vinheta. De volta por aqui no Carralcast, você já sabe, é o podcast da influência cristã. Aqui nós contamos histórias reais de pessoas que são relevantes e tem uma história para te inspirar aí do outro lado da tela. E hoje, como nos outros episódios, Felipe, não vai ser diferente, eu tenho certeza. Com certeza não. Temos um convidado aqui que tem uma bagagem, tem experiência, tem história para contar, né? Tem ali uma bagagem de vida dentro da igreja também. Sim. E com certeza, para mim, para você, vai agregar muito pela conversa que nós já tivemos nos bastidores e em outros momentos também. Sim. Que eu tive com ele. Então, essa noite a gente vai receber aqui essa pessoa que vai trazer uma mensagem inspiradora para todos nós. Com certeza. E a gente conversando aqui nos bastidores já, né, Alan? Já vimos aquilo que eu chamo de Jesuicidência. Já temos amigos em comum, né? Sim. Como a gente sabe que o reino de Deus é um reino de amigos, né? Então a gente já se sente em casa, né, Anderson? É isso aí. Aí tá com a gente aqui o nosso irmão Anderson Jordão, ele que é presbítero da Igreja Presbiteriana em São Vicente, né? Um irmão na fé. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo ao Carralcast. Eu que agradeço aí, é um prazer estar com vocês, transmitir um pouquinho da experiência que a gente viveu, né? E da comunhão que a gente já teve aqui, né? E vai continuar compartilhando. Amém, glória a Deus. Como disse agora há pouco, o Anderson Jordão é presbítero na igreja presbiteriana. É a primeira igreja? É a primeira? É assim esse termo? Ela não chama de primeira, mas ela uma das primeiras. Uma das primeiras, né? A igreja presbiteriana de São Vicente, ali na Capitão Moraguiar, praticamente no centro da cidade. Uma igreja histórica, uma igreja relevante na cidade de São Vicente. E eu tenho certeza que o senhor tem muitas histórias para contar, não só de dentro lá da igreja, como você estava falando aqui agora, do irmão, né, dos documentos, mas da jornada da fé, né? Eu queria, na verdade, começar esse episódio ouvindo um pouquinho sobre a sua história de vida, se o senhor nasceu no Evangelho, se ou não conheceu a Cristo aí já depois de algum tempo de vida. Conta um pouquinho como foi a sua história de vida, como o senhor conheceu a Cristo, o processo. Legal. Bom, não nasci num lar cristão, né? Meus pais não eram cristãos. Tinha minha avó que era cristã, mas não tinha muito contato dentro de casa com o evangelho, né? Eu nasci na zona leste de São Paulo, no Itaim Paulista. Sempre foi muito humilde minha família, né? E eu vivi lá até os 11 anos de idade, na periferia do Itaim Paulista ali, né? E depois, com 11 anos, eu vim para São Vicente. Fiquei 1 ano só em São Vicente. Aí, por questões pessoais dentro de casa também, tivemos alguns problemas familiares e tivemos que mudar para Aracaju. Fui para longe. E ficamos durante 5 anos morando em Aracaju lá. Fiquei até os meus 17 anos eu morei em Aracaju, passando muitas dificuldades, né? Meu pai tinha muito problema com álcool, né? Então passou por uns problemas difíceis, nossa família também. Lá minha irmã casou e ficou por lá e nós retornamos para cá. Meu pai acabou ficando lá por causa desses problemas de bebidas também, né?
Então, teve um tratamento lá por um tempo, depois veio para cá, passou um tempo com a gente, depois voltou para lá e ele faleceu cedo, por motivos de saúde também, né? Faleceu com 54 anos. E aí, nesse meio tempo, a gente teve que se virar para tomar conta da casa, né? Cuidar das finanças da casa. E aí, desde 11 anos, eu já Estava assumindo já responsabilidade de começando a gente assumir. grande. Então, Desculpa perguntar, quantos membros compunham essa família? minha mãe e meu pai, minha irmã, que é mais velha do que eu. Hoje minha irmã ainda mora em Aracaju, né? E eu sou do meio e tem um irmão mais novo. Meu irmão não sei se pode falar nome de empresas aqui. Pode, tranquilo. Meu irmão é um dos líderes do Atacadão, tá em Brasília lá agora, né? Legal. Ele cuida da parte de compras nacional do Atacadão. Sim. O Ederson. E a minha irmã é a Débora, tá em Aracaju lá. E a minha irmã hoje ainda trabalha comigo. Ela tá lá em Aracaju, mas trabalha Sim. comigo na parte de seguros, né? Plano de saúde, que eu faço uma parte. E ela me ajuda nisso também. E aí, no momento que a gente voltou para cá, a gente teve que assumir, né, a casa. Meu pai já não estava mais e a gente começou a trabalhar fora. Minha mãe costurar. Minha mãe também não precisava trabalhar antes. Meu pai tinha um emprego bom antes, Sim. né? Meu pai, ele caiu, né? Mas ele não foi sempre assim, né? Ele foi um homem exemplar, né? Meu pai era projetista de hidráulica, trabalhava em São Paulo, a gente tinha de tudo, tinha carro, tinha casa, tinha tudo, e vivia bem, né? Ninguém em casa precisava trabalhar, mas quando ele caiu, a gente começou a assumir algumas coisas, né? E aí, com 11 anos de idade, eu já tive que começar a trabalhar fora, tive carrinho de doce já, vendia geladinho na praia. Começou a empreender. Empreendedor, é. Então, desde 11 anos, tivemos uma vida bem puxada, né? Mas nunca paramos de estudar, né? A nossa família sempre foi muito unida, né? E aí fomos evoluindo aos poucos novamente, né? Perdemos tudo que a gente tinha, casa, carro. Viemos de Aracaju para cá dentro de um caminhão, junto com a mudança. Você vê a nossa condição quando a gente saiu de lá, né? E aí a gente começou, né? Só tem nós agora, então meu irmão ainda era pequeno, era eu, minha mãe e minha irmã. Minha mãe costurava, aprendeu a costurar, né? Para ajudar a sustentar a casa. Minha irmã trabalhava fora, em loja de roupa. E eu, o que dava para fazer, eu fazia. Vendia geladinho, montei um carrinho de doce, comecei a vender doce. Depois comecei a trabalhar na locadora, padaria, papelaria, e fui até que um abençoado de Deus foi levar uma roupa para minha mãe costurar da Cosipa na época, né? Cosipa. Sim. E aí minha mãe falou com ele, eu levei um currículo lá, fiquei 15 anos entre Cosipa e os Minas, trabalhei 15 anos lá na parte legal. de logística, né? E aí foi nesse meio tempo que eu conheci o Evangelho. Antes de o senhor entrar na parte de conhecer o Evangelho, eu vi que o senhor se emocionou um pouquinho nesse momento de contar um pouquinho a trajetória ali, né? Sim. Esse momento difícil da vida que fez com que você assumisse algumas responsabilidades ainda criança, com 11 anos de idade, ainda é uma criança, né? Provavelmente desse período se aprenderam muitas lições, né? Sim, sim. Cada dificuldade que a gente passa, a gente sai um pouco maior, né? Não de soberba, mas de aprendizado mesmo, né? A gente sempre sai com uma ferida cicatrizada, mas mais forte, né? Sim. Então, o lugar que um osso que quebra, depois quando ele restaura mais forte, né? Então, assim na nossa vida também, né? A gente passa por dificuldades. A gente... Com 11 anos, o senhor acabou de falar que ainda não conhecia o Evangelho, não conhecia a Cristo. Tem uma canção que está muito em alta agora, né? Tá bombando aí na rede social, acho que de um conjunto africano, que a moça fala que Jesus estava lá, né? Ah, tá. Tá bombando essa canção agora na internet, né? E a gente... Eu tive alguns dilemas bem parecidos com esse, né? De assumir responsabilidades muito novo. E aí, depois já de convertido, eu aprendi, descobri, né, que Deus estava lá. Mesmo naqueles momentos difíceis, né, da vida. E se a gente voltasse para aquele momento,
por tamanha dificuldade, a gente talvez não conseguiria enxergar isso. Sim. Mas ele estava lá. Sim. Senão teria sido pior. Exatamente. Ele estava lá nos guardando, Depois que a gente começa a andar com Deus, que a gente vê que ele estava sempre lá. Ele estava sempre Sim. lá, né? Nunca deixou de estar lá. Sim. Então, essas dificuldades fez a gente crescer, né? A única pessoa dos meus familiares, né, que era cristã, era a família da minha avó e as 2 irmãs do meu pai, né? Uhum. Uma era da Deus é Amor, as 2 eram da Assembleia, as 2 irmãs da Assembleia. E a primeira vez que eu fui para a igreja foi minha avó que levou na Deus é Amor, né? Eu nem gostava muito, era criancinha, não sabia nem o que estava fazendo, mas ela me arrastava e me levava lá. Eu amava muito minha avó. Minha avó faleceu com 93 anos, né? Aqui em São Vicente, ela morava aqui em São Vicente também. E aí, por ela que eu comecei a conhecer o Evangelho quando criança, né? Mas depois eu não fui mais na igreja, né? Uhum. E aí, quando na época que eu falei que eu trabalhei na COSIPA, na época que foi esse abençoado levar meu currículo lá, né? Começando a minha história dentro do Evangelho, né? Minha tia lá em Aracaju, a irmã do meu pai, minha tia Geni, e ela falou assim, falava sempre para eu ir para a igreja, né? Pegava muito no meu pé e tal. Eu falei, tia, ora por mim que se eu arrumar um emprego bom aqui, eu vou 10 domingos na igreja. Negociando. Aí ela falou assim, então eu vou orar. E aí ela orou, em uma semana eu fui chamado na Negociou, né? Mas não tinha para onde correr. Veio rápido. E aí eu falei, agora eu vou ter que pagar. E aí meu irmão já ia para o grupo de escoteiro lá da igreja, né, de São Vicente. Então ele já estava há um tempo lá, né, no grupo de escoteiro. E o seu irmão é mais novo? Meu irmão é mais novo que eu. Mais novo. Na época eu tinha 17, ele tinha 12. Olha aí. E ele participava do grupo de escoteiro. E ele também sempre me chamava. Com o grupo de escoteiro, o pessoal evangelizava e naturalmente os escoteiros iam para a igreja para assistir o culto, né, participavam das reuniões de oração, tudo. E aí meu irmão sempre me chamava, eu ia levar ele até a porta da igreja, mas nunca entrava, né? E aí quando eu fiz essa promessa para minha tia, eu fui obrigado a cumprir, né? Bom, arrumei um emprego agora, eu vou ter que cumprir. E aí um domingo eu estava em casa, sem fazer nada, e meu irmão, hoje você vai para a igreja. Hoje né? eu vou começar a pagar a minha dívida. Aí eu falei, eu vou. Meu irmão até se espantou, né? Eu nunca ia. Aí ele, vai mesmo? Eu falei, hoje eu vou. Tem uma promessa para pagar. Vamos lá. Aí eu fui e não contei as 10 vezes que eu prometi para minha tia. As 10 vezes viraram milhares, né? Agora. A palavra tocou e aí fiquei de vez. Foi uma benção. Aí começou a transformar a vida, né? Fumava, usava brinco, ficava madrugada direto, tudo. E aí foi saindo um pouco disso da minha vida. Aos poucos, né? O processo que a gente é submetido quando se converte, né? Eu passei bastante por isso. Acredito que o Alan também. Sim. É legal porque a gente sempre comenta aqui que as histórias, as formas de que Deus faz as coisas, em cada um é peculiar, né? Em cada um de nós. Mas o propósito é sempre o mesmo. Para que você continue caminhando e caminhe, né? Nos caminhos do Senhor. Mas é engraçado, mas é diferente, né, a forma, porque eu nunca tinha ouvido alguém que fez uma promessa para ir no culto. Emprego bom. Então. Foi um emprego bom? Legal. Pelo emprego bom. E o emprego bom era o da COSIPA. Que, aliás, por sinal, naquela época, né, Vitor? Era o sonho de consumo. Era o sonho de consumo. Trabalhar na COSIPano, como carinhosamente conhecido, as pessoas que trabalhavam na COSIPA, eles tinham uma moral, mas uma moral. Que as histórias, tem diversas histórias com relação a isso, né? Camarada entrava numa loja, todo mundo queria atender, crédito liberado na hora, que naquela época não era digital como é hoje, era carnezão, mas para COSIPAN era assim mesmo? Pode financiar. Era mesmo. Pode financiar, era o sonho de consumo mesmo. Legal. Trabalhar na COSIPA. O polo industrial em Cubatão era muito forte, muito né? forte. Meu pai também, meu pai trabalhou por mais de 30 anos, desde que eu nasci, na verdade, na Copebras na época. Então, era muito forte, né, nessa época. Quem trabalhava no polo industrial, principalmente na COSIPA, que era a mais famosa, né, das empresas, tinha COSIPA e também o pessoal que trabalhava na antiga, não lembro se era a aviação Piracicabana, não, antes da aviação Piracicabana,
tinha um nome. CMTC? Mas era uma das mais antigas. Quem trabalhava nessas duas chegava na loja lá em São Vicente, na Benfica, na Dicas, o crédito liberado na hora. Né? Então tinha essa questão, né? E aí Deus abriu uma porta, né? Como nós costumamos dizer nos dias de hoje. E o Senhor começou a honrar a promessa que fez para tia, né? Sim, sim. Aí eu comecei a ir para a igreja e daí a gente foi aprendendo, né? Passamos por um período. Eu comecei lá na Capitão Mora Guiar, né? Depois, quando eu me casei, eu me casei com a membro da presbiteriana mesmo, ali em São Vicente, a Ana, minha esposa. E a gente foi morar no Rio Branco, lá na área continental, né? Aí compramos um terreno e eu mesmo com o pedreiro construímos uma casa e com um quartinho só e vamos entrar e para casar, né? E começamos a vida lá. E eu frequentei uma igreja, hoje já é uma igreja, antes era uma congregação, né? Da Jardim de Oração de Santos. Sim. E eu fiquei durante 5 anos lá, né? E depois a gente voltou a morar aqui, mais próximo do centro de São Vicente, né? E aí eu voltei para essa igreja, mas fiquei 5 anos no Rio Branco, a chamar a igreja Ebenezer lá hoje, né? Que já foi organizada a igreja lá. E lá a gente cresceu bastante também. Aqui eu já tinha aprendido muito, né? Lá, como era uma congregação, tinha 40 pessoas na igreja lá, né? Então era técnico de som, cantava no louvor, era superintendente de escola dominical. E aí a gente aprendeu bastante lá. A gente costuma dizer que, você até falou isso uma vez aqui, a igreja, ela forma muitas pessoas, não só para a igreja, para o serviço da igreja, mas para a sociedade de modo geral, né? Dali saem técnicos de som, tem músico, tem operador de audiovisual, hoje muito mais comum, tem né? Videomaker, tem pessoas que trabalham com teatro, que acabam começando dentro da igreja para trabalhar com infantil ou adulto. Então a igreja ela tem essa potência de formar pessoas não só para servir na igreja, no contexto igreja, mas também para servir a sociedade, né? Sim. Tem muitas pessoas muito estudadas, né, dentro da igreja, né? Não sei de todas as denominações, mas pelo menos dentro da presbiteriana é muito organizado, né? Então o pessoal estuda bastante, o pastor tem que fazer 6 anos de seminário, mais um tempo de um estágio, né? Para ser pastor. Então os presbíteros também estudam muito, sempre dá aula, né? Então está sempre evoluindo no aprendizado. Então eu aprendi muito isso dentro da igreja também, né? Sempre tive que me virar para aprender, né? Nunca tive condição de pagar a faculdade, de fazer muitos cursos, mas depois, quando a gente começa a evoluir, ter oportunidade, a gente vai aproveitando, né? Como diz o meu pastor lá, o cavalo passar arriado, você tem que montar, né? Exatamente. Então, quem está em busca de oportunidade é só ficar de olho aberto que uma hora ela aparece, né? Deus manda o cavalo arriado ali para você. Tem que estar preparado, né? A gente sempre costuma dizer, né? O nosso pastor Abraão também costuma dizer que não adianta você orar para Deus abrir a porta e você não está preparado. Sim. Né? Não se preparar. Sim. O estudo ele não pode parar, né? A gente tem o presbítero que eu comentei antes de começar o podcast aqui, né? Agora, se eu não me engano, está com 81 anos, mais ou menos. E ele ainda está fazendo curso, ainda está estudando, ele estuda grego, estuda hebraico. Olha aí. Né? E com essa idade ainda está, então, um exemplo. Então, não são todos são assim, né? Mas a maioria, pelo menos dos presbíteros, que tem a responsabilidade também de ensinar dentro da igreja, né? Tem que estar sempre estudando, né? Sempre fazendo curso, participando de congressos, seminários, para estar atualizado, né? A palavra de Deus não se atualiza, né? Ela é permanente, mas a maneira de transmitir ela, hoje a gente está aqui falando através de uma transmissão. Isso mesmo. E aí a gente tem que aproveitar a contemporaneidade dos dons para levar o evangelho para frente também, né? Sim, exatamente. Com relação ao pessoal estar sempre estudando, buscando se contextualizar, também tem muito a ver com o meio, né? O meio, a gente sabe que o meio influencia. Você está num ambiente que as pessoas estão fazendo um movimento para aquela direção, certamente você vai ser levado para aquela direção.
Né? Então, as pessoas estão buscando estudar, buscando crescer, buscando conhecimento, e se você está naquele meio, você de alguma maneira vai ser levado para essa direção, né? Então, tem muito a ver com isso, né, também, né? Sim. Sim, lá na igreja do Rio Branco, que eu fazia parte, tinha um presbítero lá, chama presbítero Josias, ele é conhecido entre os presbiterianos aí, ele faz parte do coral evangélico, e ele é plantador de igreja. Então ele planta uma igreja aqui, prepara a equipe, vai lá, vai para outro lugar, planta outra. Sim. Ele não quis fazer seminário, né, para ser pastor, mas ele é um evangelista nato, né? Onde ele está evangelizando. Legal. E ele foi um dos meus professores lá na igreja quando eu fui para lá, né? Não sabia muita coisa, ainda tinha pouco tempo de convertido, né? Me converti com 19 anos, casei com 21, né? Ainda era muito recente, né? E quando eu entrei para a igreja, eu só queria saber de jogar bola com a molecada, jogar videogame, fazer a vigília em casa, era meia hora de oração e... Olha aí, tô Vitorino. Então, não tinha muita bagagem ainda, né? Então, lá foi um aprendizado bom. Uma igreja pequena, a gente aprendeu bastante, né? E aí, quando a gente voltou para a igreja agora, começamos a ajudar um pouco mais, né? Fui diácono lá na Ebenezer, né? Na época era a congregação ainda. Fui diácono aqui na Presbiteriana de São Vicente também, né? E depois fui eleito presbítero. Aí, no presbiterato é o meu 13º ano agora, como presbítero. Legal, muito bom. E hoje você tem uma empresa, né? Empresário? Sim, tem uma empresa chamada Administração Jordão, né? Sim. Jordão é meu sobrenome. Sim. Eu abri essa empresa por uma necessidade de ter um CNPJ, porque quando eu decidi sair da área de logística, eu trabalhei 15 anos na Uzi Minas na área de logística, né? Entre Cosip e Uzi Minas. Trabalhei no porto, entrei no porto, depois trabalhei na área de logística terrestre, com transporte rodoviário, ferroviário, né? E depois eu trabalhei 10 anos numa empresa de tecnologia na área de logística em São Paulo, né? Chama SLI, que é a empresa lá. E lá eu fui gerente de projetos logísticos durante 10 anos, né? Só que chega uma hora que essa área de logística é muito legal, amo a área de logística, mas chega uma hora que cansa um pouco, né? Muita viagem, né? Viajei o Brasil inteiro, todos os estados do Brasil eu conheci viajando a trabalho, né? Legal. E aí chegou uma hora que começou a cansar, trabalhar final de semana, estar direto com notebook e celular na mão qualquer dia, ia viajar com a família, tinha que estar atendendo. Então isso começou a cansar um pouco, né? E foi exatamente na época que eu fui eleito presbítero na igreja, né? Então, poxa, eu gostaria muito de dedicar mais um pouco da minha vida para Deus, né? Dentro da igreja. E aí eu decidi abrir a minha empresa e aí começar a prestar serviço, né? Mesmo que no começo desse uns passos atrás, né? Sim. Um gerente meu da área de logística lá uma vez falou para mim assim, que às vezes a gente tem que dar um passo para trás para dar 2 para frente, né? E aí eu pensei muito nisso na época, estava atrapalhando muito minha vida com Deus, minha vida com a família, né? E aí minha filha era pequenininha ainda, né? Então não conseguia muito ficar com ela, dar atenção. E aí eu decidi partir para carreira solo, né? Montar minha empresa. E aí eu comecei a trabalhar para uma corretora, a corretora do pastor Vilmar, né? Que hoje ela é a única corretora homologada da Igreja Presbiteriana do Brasil para vender produtos dentro da igreja, né? Ah, sim. Então, corretora do quê? Tem consórcio, plano de saúde, também. seguros, seguro de vida, empresarial, todos os tipos de seguro, até de celular, bicicleta, moto elétrica, tem tudo que você imagina. Tem, hoje em dia, moto elétrica. Trabalha com várias seguradoras do Brasil, né? E aí, conversando com o pastor Vilmar, né, o cavalo passou arriado. Aproveitou. E aí ele veio perguntar para mim se conhecia alguém para indicar que ele precisava de gente lá. Eu falei, conheço, eu. Isso aí. Você tá olhando para ele, nem sabia o que era direito, mas eu tava. E aí fui conhecendo e vi que tinha chance, né? Hoje, dentro da corretora
do pastor, eu sou responsável pela comercialização de todos os planos de saúde dos pastores presbiterianos do Brasil hoje, né? Pela minha empresa. Aí eu tive a necessidade de abrir a empresa para atender a corretora do pastor. E aí acabou que eu abri uma empresa de administração, né? E acabou que comecei a criar outros serviços também, né? Consultoria, gestão de processos, gestão financeira, tem parceria com algumas contabilidades hoje, né? E também com a minha empresa, eu sou administrador hoje da Igreja Presbiteriana que eu faço parte. Eu ia entrar nesse ponto agora. Né? Além de toda essa atividade empresarial, vamos dizer que secular, né? Que envolve também secular, tem também a questão da administração da igreja, né? Que é algo para mim, eu achei muito interessante da vez que estive lá conversando com o senhor, por ocasião de um evento que nós estávamos tratando lá, que aconteceria na igreja, dessa figura do administrador, né? Sim. Achei algo muito, muito interessante. E como que é ter a vida da família, ter a vida na igreja, né? Ter a vida na igreja, na comunidade, tem a questão empresarial, né, por conta da empresa, mas também tem a atribuição, a responsabilidade, a função de administrar essas questões da igreja. Eu não sei até que ponto é essa administração. Se eu quiser falar um pouquinho sobre isso, como funciona, para a gente também é algo novo. Sim. Não, bom, sempre a nossa igreja lá teve um administrador pela estrutura que ela tem, né? Ela não é muito grande em quantidade de membros, né? Está em torno de 600 membros hoje. É grande, mas não é gigante, né? Comparado a outras igrejas. Mas a estrutura física é grande, né? Então tem quadra de futebol dentro da igreja, tem estúdio, tem muitas salas, tem muitos projetos lá dentro, né? Hoje a gente trabalha com muitas parcerias de fora também, né? Inclusive com a prefeitura, Inclusive com a prefeitura. Então, há uma necessidade, devido à estrutura muito grande, há uma necessidade de ter alguém olhando sempre lá, né? Tem funcionários, tem prestadores de serviço, pessoal que faz limpeza, manutenção, e tem todo dia, né? Para fazer. Então, tem a necessidade hoje de ter um administrador pela estrutura física que a igreja tem. E dá para conciliar porque uma que a gente tem que planejar tudo, né? Na administração, eu me formei em administração na UniBR, aqui, né? Era Faculdade de Integração, agora aí virou UniBR. Você formou na época que era integração ainda? Me formei já na UniBR, estava em transição na UniBR já. E aí, quando eu me formei, né, eu comecei a trabalhar na igreja como administrador, e aí essa parte de administração eu aprendi bastante na faculdade e depois no MBA que eu fiz pela FGV, né, de gestão empresarial também. A igreja é uma instituição religiosa, mas não deixa de ser uma empresa que a gente precisa cuidar da mesma forma também, né? Eu digo que eu cuido até melhor da igreja do que uma instituição qualquer, né? Uma empresa qualquer, até melhor do que com a minha empresa, que ali eu não estou fazendo só para mim, né? Eu faço para servir primeiro a Deus, né? E para servir também os membros da igreja. Eu estou ali prestando um serviço para os membros da igreja também, né? Então, eu sou remunerado hoje lá, eu sou o único remunerado pela igreja hoje para fazer administração lá. Não é um salário de administração, tudo que tem de empresa, mas eu tenho uma remuneração menor, mas tenho uma remuneração. Então, eu faço jus a prestar contas para a igreja de tudo que eu faço lá, né? Então, a gente tem reuniões semanais, né? Amanhã tem uma reunião do conselho, mensalmente a gente se reúne, o conselho da igreja, né? Eu presto contas de tudo que eu faço, tudo que eu compro, tudo que eu gasto, tudo que a igreja recebe, os projetos que a gente desenvolve, né? Eu, como administrador, eu inicio todos os projetos na igreja, né? Às vezes um presbítero ou outro sugere alguma coisa, a gente desenvolve também, mas a grande maioria dos projetos vem através de algumas parcerias, algumas conversas que eu faço, o pastor faz, né?
E aí esses projetos são levados para o conselho da igreja, e aí o conselho decide se vai para frente, se não vai, se permite, se não permite, né? Eu não tomo decisões sozinho, né? Eu administro, a grande maioria, né, o conselho aceita, acata. Delibera. Outros dão uma sugestão de uma melhoria, ou alguma mudança, né? E outros falam, não é o momento, vamos deixar mais para frente. Sim. Mas essa parte administrativa sou eu mesmo que coordeno lá. E dá para conciliar com a minha vida no profissional secular, né? Não estou usando esse termo, mas tenho certeza que o senhor vai entender. A figura do administrador, ela é algo peculiar daquela igreja ou ela é padrão das igrejas presbiterianas? Todas elas têm, independente do tamanho, ou quando atinge um determinado porte de tamanho de igreja, de estrutura, ou não? Não, ela não é padrão da igreja presbiteriana, não. A grande maioria das igrejas presbiterianas hoje são menores, né? Então, elas não têm a necessidade de ter uma figura de administrador em tempo integral. Sim. Mas as igrejas maiores, tanto de quantidade de membros quanto de estrutura física, né, tem a necessidade, aí sim, né? Uma das igrejas que é referência no Brasil é a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Pastor Arival. E lá tem administrador, conheço o administrador de lá, e já fui lá fazer benchmark, trocar figurinha lá, sim, né? Legal. Então a gente faz essas trocas, tô para ir lá em Londrina também. Londrina? É Londrina, né? Eu tô confundindo com outra em Curitiba. Com outra de Curitiba. Pastor Osni, igreja gigante também tem administrador. Então as igrejas maiores têm a necessidade de ter um administrador, né? As igrejas menores não, os próprios presbíteros, diáconos fazem a administração, a gestão. Se organizam ali, se organizam para dividir. O que dá um diferencial para a igreja é a maneira que tudo é planejado, né, e organizado, né? Eu consigo conciliar as coisas hoje porque eu me planejo, desde o início eu consigo me planejar bem, né, com os estudos que eu tive. Então, a primeira coisa que a gente faz é o planejamento. Então, dedico tempo, um dia da semana para uma coisa, outro dia para outra, um período do dia para uma coisa, outro período do dia para outra. E hoje eu trabalho dentro do meu escritório da igreja, eu faço todo o meu trabalho externo. Eu não tenho um escritório físico da minha empresa, até porque hoje não tem necessidade, né? Sim. Os serviços que eu presto são todos em loco no cliente, né? Então, eu não tenho necessidade de ter um escritório, de receber ninguém. Então, a minha empresa ela é aberta como sociedade individual, né? Sim. Então, eu sou o único sócio. E aí eu desenvolvo os projetos dentro da empresa e presto serviço para fora, sem a necessidade de ter uma estrutura física, né? De ter funcionários e tudo mais. Então, para mim, eu consigo conciliar. Planejo tudo direitinho, né? E aí eu consigo conciliar os trabalhos da igreja. Normalmente, na segunda-feira, eu tiro para fazer todas as coisas, planejamento da igreja, né? Sim. Delego todas as funções para a parte de manutenção, limpeza, secretaria, as agendas da igreja, faço compras. Então, a minha segunda-feira normalmente é mais corrida dentro dos serviços da igreja para isso. Durante a semana eu fico na igreja também, mas é mais para acompanhar o que a gente planejou para a semana, né? Legal. A gente tem um planejamento anual que a gente faz, né? Tem um planejamento, na verdade tem planejamento de 5 anos, né? Mais a longo prazo. Médio e longo. E a gente faz um planejamento anual, que a gente apresenta primeiro para o conselho da igreja, conselho aprovando, a gente apresenta isso em assembleia para a igreja também, né? Sim. Então faz toda a prestação de conta do ano atual e o planejamento para o próximo ano. E a igreja aprova isso em assembleia, né? E aí, depois o meu papel é fazer acontecer, né? Esse planejamento. Execução. Legal. É interessante porque eu acredito muito na questão da igreja, organização, de utilizar os meios, digamos assim, do secular, digamos assim. Porque, obviamente, a gente sabe que o final, ou seja, é fazer com que a igreja caminhe bem para que mais pessoas sejam alcançadas, enfim, o fim é alcançar almas. Mas eu creio muito nos meios, nessa forma de organização, porque
dar a estrutura para que o fim seja eficiente, para que as pessoas se acheguem numa igreja, organização e instituição e se sintam bem e tudo. Como é que você chega a lidar em relação às ferramentas? Eu sei que a administração tem N ferramentas, planejamento estratégico, KPIs, né, os KPIs, tem, enfim, várias ferramentas. Vocês chegam a aplicar essas ferramentas no dia a dia nos planejamentos? Sim. Tudo que a gente aprende, tudo que eu aprendi na área de administração, no meu estudo de administração, eu aplico na igreja. Fazer de indicador de performance, na reunião do conselho apresento gráficos, apresento balancete. Eu fiz técnico em contábil também, né? Então, aprendi a mexer um pouco com contabilidade também, né? E hoje não dá para fugir de ferramenta tecnológica, né? Sim, sim. Então, tudo hoje é tudo online, então, a gente necessita dessas ferramentas para desenvolver um bom trabalho hoje, né? Não dá mais para a gente ficar fazendo planilha na mão, né? Então, é tudo online hoje, né? E, inclusive, na minha empresa, eu desenvolvi sistema de gestão de igrejas, né? Então, a gente trabalhava com outros sistemas antes, né? Mas não era tão específico para a igreja. Então, a ideia de desenvolver um sistema pela minha empresa foi de desenvolver um sistema específico para atender igrejas, né? Então, eu desenvolvi dentro da minha empresa um sistema de gestão financeira para igrejas, né? Então, tem a parte contábil, também tem uma parte de gestão de membresia, né? Uma parte de gestão de patrimônio também, que aí eu fazia tudo. Quando eu assumi a administração, eu estou na administração há 7 anos. Não, 7 anos, mais ou menos, eu estou na administração. E aí, quando eu assumi, era tudo muito manual, né? E aí eu comecei a ter dificuldade, porque eu já trabalhava em empresas que era muito tecnológica, né? E aí, quando eu fui para a igreja, eu vi tudo planilha na mão, em papel, tudo. Eu comecei a dar meu jeito. Comecei a fazer planilhas de Excel, gráficos e tudo mais, e aí comecei a evoluir. E aí acabei fazendo um sistema, eu mesmo fazer um sistema em planilhas em Excel para eu poder me organizar, né? E aí dessas planilhas partiu a ideia de formar um sistema de gestão. Procurei no mercado algum que se adequasse bem à nossa realidade lá da igreja presbiteriana, né? E aí vi que era melhor eu desenvolver um. Tem sistemas no mercado bom também, mas específico para as necessidades que a gente precisava lá não tinha muito, né? Então a gente desenvolveu um sistema bem específico para a igreja mesmo, por enquanto somente a parte financeira, né, e de membresia, mas a ideia é que ainda saia aplicativos, né, de gestão também para igrejas através desse. Mas é necessário hoje, né, ter a parte tecnológica com a gente. Né? Sim, no contexto que a gente vive, né? Eu participei de muitos congressos, seminários, e tudo que eu vejo fora, né, eu vou participar de uma palestra de administração, fui fazer curso de direito eclesiástico em São Paulo, tinha uma baita tecnologia lá, lousa eletrônica. Eu olho essas coisas, eu quero trazer para dentro da igreja. Eu fico olhando as coisas. Essas ferramentas tecnológicas, equipamentos que facilitam a interação, a vida, a organização e até o resultado final, que é o crescimento, que é a propagação do evangelho, é necessário. A gente já falou sobre isso aqui, né? E ainda bem que mais pessoas têm aberto a visão com relação a essas coisas. Essas estruturas estão, na verdade, para servir a igreja, né? Para servir a igreja. E a igreja presbiteriana tem esse olhar com relação a essas estruturas de meio para servir a igreja? Sim, tem sim. A gente tem bastante parceria hoje já, né, com empresas privadas, com prefeitura, e a estrutura da igreja hoje ela é usada para várias finalidades, né? A gente está para começar um projeto de futebol infantil e de adolescentes lá, né, com uma empresa privada. Só que a gente vê um potencial ali de evangelismo, né? Porque as mães são obrigadas a levar os filhos lá. E aí a gente já preparou uma arquibancada na nossa quadra para receber as mães, né? Então a gente vai ter lá, a gente está querendo abrir uma cantina ali, porque o pessoal vai jogar bola. Às vezes os pais vêm direto do trabalho,
vai querer comer alguma coisa ali, tá com fome, a gente deve fazer uma cantina em breve lá, né? Estamos preparando os vestiários. E a gente entende que ali é um local que é um potencial local de evangelismo, né? Sim. Que a gente vai conversar com os pais, né? A gente vai ter a liberdade de estar junto com os pais ali, vamos conversar com os pais. A empresa que está fazendo o projeto do futebol é uma empresa privada, mas está dirigida por um cristão também, né? É alinhada, Então, né, com os princípios e os valores, legal. A gente não faz nada que Sem propósito. que não tenha nenhum propósito de pregar a palavra, Sim. né? Então, mesmo que esteja com igrejas privadas, com prefeitura, um dos papéis da igreja é atender a sociedade. Sim, né? claro. Então, se a gente está fazendo as coisas dentro da igreja e só para os membros da igreja, não perde tem... o sentido, perde né, o sentido, original. perde a finalidade, né? Então, a gente tem que atender a sociedade. Então, a gente entende que Deus deu aquela estrutura toda para nós lá por um propósito, né? Sim. Que a gente precisa compartilhar isso com a sociedade, né? Então, a gente sempre faz projetos, tem campanha de vacinação lá, tem artesanato para idosos, a gente está tentando levar um grupo lá para fazer ginástica para idosos também, tem um projeto de futebol, tem cursos profissionalizantes através da Prefeitura de São Vicente também, e os parceiros do Grupo S, né? Que levam lá os cursos de elétrica, hidráulica, de mecânica. É uma igreja que tem sido relevante, né? Isso que nós chamamos de igreja relevante. Relevante. E isso fala muito comigo sobre excelência, né? Sim, sobre excelência. Porque às vezes a gente tem... A gente não, né? As pessoas têm a visão de que na igreja as coisas... vai acontecer, não sei, alguém vai fazer, né? Tem essa cultura um pouco... Alguém não vai todas. tocar, alguém vai fazer. Mas não, você vê esse tipo de organização, fala sobre Planejada, excelência, né? Sobre glorificar Deus de fato, de forma organizada, né? Ter uma organização, um propósito naquilo que está sendo feito, né? É muito, muito legal, muito bom. Muito bom, né? Na verdade, é uma igreja que ela é relevante na cidade, é uma igreja que tem essa visão de compartilhar, né, da sua estrutura, de abrir o seu espaço para receber a sociedade e interagir. É uma igreja que entendeu que ela precisa ser relevante e impactar a cidade onde ela está plantada. Né? Influencia demais. Né? Se as igrejas, né, a liderança da igreja pensasse dessa maneira, tenho certeza que o impacto com relação ao evangelho seria muito mais poderoso do que é. Né? Porque infelizmente também a sociedade tem, também não vou generalizar, mas tem uma visão deturpada em relação à igreja. E aí quando a igreja faz exatamente esse contraponto de ser relevante, de abrir o seu espaço, de interagir, né, intencionalmente, né, a gente começa a diminuir essa percepção da sociedade com relação à igreja. Agora você imagine, uma igreja está fazendo isso. Estou usando aqui um exemplo, né? Imagine 10, 20, 30 igrejas, né? Trabalhando dentro dessa visão. Infelizmente tem mesmo algumas igrejas que não são referências, né, com isso e não tem essa preocupação, né? A gente vê alguns casos nas mídias, mas não pode generalizar. Né? A grande maioria das igrejas são sérias. E estão para pregar o evangelho, para melhorar a sociedade, né? A sociedade precisa de Deus, né? Sim. E tem diversas formas da gente evangelizar, né? E essa a parte profissional, ela é muito relevante nisso, né? Então, todos esses cursos que a gente está levando para lá são pessoas necessitadas, às vezes está sem emprego, né? E a gente faz uma parceria sem interesse algum de nenhum lado, mas para ajudar a sociedade mesmo. Gerar oportunidades. E a gente vê o pessoal saindo de lá, conseguindo trabalho. Mercado de trabalho. Às vezes teve professoras que foi fazer curso lá de panificação e foi contratada pelo próprio Senac para ser instrutor, né? Então a gente vê frutos nisso, né? Então a igreja ela é relevante, né, no meio profissional também. E claro, toda a preparação tem que ter uma preparação para isso, né? Algumas igrejas não dão muita importância para essa parte de gestão, essa parte administrativa, né? Tem um lado espiritual nisso, né? Sim. Mas não é só o lado espiritual, tem a parte técnica também, né? Que precisa estar organizada para isso que tudo isso aconteça, né?
Então tem que ter conhecimento, tem que fazer faculdade. O nosso pastor lá, tem gente que fala assim, pastor, queria fazer seminário. Não, vai cursar alguma coisa primeiro, não. Vai fazer uma administração, uma medicina. Já tem faculdade? Depois, então, cursa alguma coisa, vê se é isso mesmo que você quer, vai aprender a ser um profissional, porque dentro da igreja também é coisa séria. Você vai aprender, também aprender como uma empresa, administrar tudo, claro. A parte espiritual, falar muito mais alto na igreja, né? Sem a parte espiritual na igreja, não tem nada. Né? Mas administrar é espiritual. Sim. Sobretudo no contexto a igreja, né, a instituição, né, a organização. Administrar também é algo espiritual. Sim. E, sobretudo, também glorifica a Deus quando administra bem, né, a casa de Deus, né, a estrutura, os recursos, os bens, tudo isso glorifica a Deus. Então, eu também tenho essa visão da importância da liderança, a olhar com um olhar diferenciado para essa questão da administração, de tudo que Deus tem dado para a igreja, né? Então é importante isso. Sim. Tem aquele ditado que a palavra ensina e o exemplo arrasta, né? Todo mundo está vendo, principalmente quem é de igreja, né? Está esperando uma oportunidade para falar assim, não é crente? Né? É verdade. Mas a gente não tem que se preocupar com isso, né? Tem que se preocupar com seguir a palavra de Deus, né? A gente seguindo a palavra de Deus, na Bíblia tem muita instrução de administração também, né? A gente aprende com José, né? O José foi um grande administrador, salvou o povo inteiro, né? Porque ele sabia administrar. Exatamente. Né? Então, é importante ter a preparação para você fazer o melhor para Deus também, né? Então, a gente sempre tem que estar estudando, sempre tem que estar ensinando também a gente aprende bastante, né? Então, a gente compartilha, nunca fica para nós o que a gente aprende, né? Eu tô há um tempo já tentando me livrar toco bateria, tô tentando me livrar da bateria lá, mas não tem quem aprenda lá. Tô pegando a molecadinha, não, vem aprender, né? E tem que discipular. Muito bom, né? No trabalho também, né? No trabalho também. Na administração, a porta fica aberta o tempo todo, né? Todos os membros da igreja têm direito a saber o que acontece na igreja, como que eu estou administrando, o que a gente paga, tudo isso qualquer membro tem direito a saber, né? A porta está sempre aberta lá, quem quiser aprender comigo, aprende. Né? Legal. A ênfase do Carral, como nós falamos no início, né, até nos bastidores, é de contar histórias relevantes, histórias que inspiram, e o quanto nós, quanto cristãos, precisamos ser relevantes para a sociedade, não dentro da igreja, né? Para fora, né? Para fora da igreja, principalmente, né? E como isso é importante também da igreja equipar os seus membros para serem relevantes para a sociedade, né? Então, eu acredito que é dessa maneira que a gente vai impactar de verdade o mundo, que a gente vai apontar para quem é o Senhor Jesus, né? Fazendo uma igreja ser relevante para fora, não para dentro, né? Sim. Como eu falei, a palavra de Deus dá muita instrução também em relação a isso, né? E a gente fala que a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Sim. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem uma instrução aqui que já foi revelada, que é a palavra de Deus, né? Então, o cristão tem que ter a Bíblia como base disso, né? A gente segue a legislação do nosso país, do governo, dos municípios, mas a nossa regra de fé e de prática é a palavra de Deus. Se for contra a palavra de Deus, aí está ferindo a nossa principal Constituição, né? Nossa Constituição, a palavra de Deus, né? Então, se estiver dentro da palavra de Deus, a gente segue. Se não tiver, essa é a nossa regra, né? A gente aprende muito com Jesus quando foi tentado no deserto pelo diabo, né? Mateus 4, versículo 4, fala que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? Então, a nossa preparação é a palavra, né? A gente tem que estar firmado na palavra. Jesus venceu dando uma lição no diabo através da palavra, né? Ele pegou textos já escritos da palavra de Deus, lá de Deuteronômio, de outras passagens, para
dar uma lição no diabo. Né? Combater. Então, a nossa base é a Bíblia, a gente tem que estar firmado nela, né? E ela vai dar a nossa base para fazer tudo depois. Estudo é importante, faculdade é importante, pós-graduação, congressos, seminários, cursos, tudo isso é importante, né? Mas tem que ter um propósito baseado na palavra de Deus. Então, Exato. quando a gente faz isso para Deus, né? A gente está baseado na palavra de Deus, a gente faz isso para Deus, as outras pessoas enxergam isso. Mesmo sem a gente falar que é cristão, as pessoas veem que a atitude é diferente, né? O agir é diferente. Muito bom. Antes eu jogava a bola de um jeito, né? Depois da minha conversão eu comecei a jogar bola de outro jeito. Olha aí, né? olha aí. Exatamente. Eu estudava de um jeito, né? Antes eu colava. Muda tudo, né? Depois muda tudo. Amém. Muito bom, Anderson. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus aí por ouvir a sua história, que Deus tem feito até aqui, tudo que aconteceu, né? E a gente está chegando ao fim aí do nosso episódio. Só para a gente finalizar, resumidamente, quanto tempo na caminhada com Deus aí? 17 anos até aqui? 28 anos. 28 anos, glória a Deus. Tem história para contar, né? Bastante história, né? Bastante história, né? Mais um episódio. Dá para contar mais um episódio aí tranquilamente. A gente está chegando ao fim do nosso podcast. Eu tenho certeza que as pessoas que acompanharam até aqui, estão nos assistindo, foram abençoadas e foram inspiradas através da sua história, seu testemunho de vida, como tudo aconteceu, né? Aquelas experiências ali ainda na infância e como você foi conduzido aí no caminho de Deus, né? Agora, para a gente terminar, como que a gente faz, Felipe? Anderson, deixa, por favor, uma mensagem para a nossa audiência. Você já deixou várias aí, né? Mas deixa uma mensagem para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Aquela mensagem diretamente do coração de Deus. Benção. Bom, já citei textos bíblicos aqui, né? Então, acho que a gente tem que ser relevante na sociedade. E a mensagem que eu quero deixar é, primeiro, você se baseia na palavra de Deus. Procure, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça dele. O restante, tudo vai ser acrescentado. É mais uma citação da palavra de Deus. Então, seja relevante, fazendo tudo correto, tudo certo, não colocando o nosso desejo do coração acima do desejo de Deus, né? Sempre trazendo primeiro o que é mais relevante para o reino, para Deus, do que para nós, que aí Deus vai nos usar muito mais. Amém. Glória a Deus. Vou deixar uma mensagem hoje? Manda bala. Posso deixar? Assim como a história do Anderson, né? Assim como a minha história, assim como muitas histórias, talvez se você teve alguma história difícil, seja na infância, seja na adolescência, ou seja agora nesse momento da sua vida, não se esqueça, Deus sempre esteve lá. Por mais que as situações nos levassem a pensar que nós estávamos sozinhos, mas Deus sempre esteve lá cuidando de tudo, nos guardando, nos protegendo, apesar das dificuldades. Deus estava lá. Então fica essa mensagem no seu coração e eu já quero aproveitar e deixar meu abraço para você que nos acompanha até aqui, dar um beijo no seu coração. É isso aí, gente. Muito obrigado por mais esse episódio, por estar nos acompanhando aqui. E, se eu não me engano, Alan, Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 10, não me lembro o verso, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. E isso fala sobre excelência. Esse episódio falou muito comigo sobre excelência. Verdade. Então, quer fazer qualquer coisa, faça com excelência. Assim como Paulo deixou essa instrução, eu deixo essa mensagem aqui para você. Um beijo no seu coração. Muito obrigado por mais um episódio do Calcast. Obrigado, Alan. Obrigado, presbítero Anderson. Muito obrigado mais uma vez, irmão Anderson. Deus abençoe sua vida, sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.